Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje que dia da semana é? Hoje é dia... Agora eu tô sem um calendário aqui, né? Hoje é dia 27? Hoje é dia 27, né? 27 de setembro de 2019, dia 9 diz. Hoje é dia de São Cosme e Damião, né? Hoje é dia de Cosme e Damião. Muito bem. O assunto que eu vou falar hoje é um assunto de reflexão, né? Um assunto de novo, né? Não, de novo não, né? Depois de um tempinho eu tô voltando, trazendo um assunto de reflexão. Não ligue pro meu cabelo, pelo amor de Deus, eu tô com dificuldade para pentear o cabelo. Eu preciso de um corte urgente, mas semana que vem eu vou providenciar isso, tá bom? Então, então é o seguinte, a reflexão é a questão. O mundo está cada vez mais chucro, cada vez mais estúpido e cada vez mais áspero. Agora há pouco eu estava pensando em fazer um vídeo de um outro tema e veio na cabeça algumas lembranças do passado, algumas lembranças da infância, e aí eu queria trazer um assunto específico, que é a questão da estupidez, né? Uma coisa que eu reparei quando eu era mais novo, novo mesmo, tá? Novo mesmo, 5, 6 anos, lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90, né? 89 para 90, na virada, né? Da década. Eu reparei que as pessoas eram muito mais educadas, as pessoas eram muito mais lordes, né? Eu mesmo, cara, eu fui educado pelos meus pais naquela época, né? E curiosamente eu comecei a perceber que depois de anos depois, essa educação que eu vi, que eu comecei a viver no mundo, eu presenciava, essa educação estava morrendo, estava se perdendo. Porque a estupidez e a rispidez começou a tomar conta das pessoas. Eu percebia isso muito lá para 92, 93, para o início aí da década de 90. Eu fiquei pensando, por que será que a estupidez e a rispidez começou a tomar conta no lugar da educação e da finesse, né? Por que isso mudou? E depois, anos mais tarde, com a internet, eu comecei a pesquisar comportamentos e pesquisar vídeos até de anos 80 e relatos dos anos 80, e as pessoas confirmam que naquela época as pessoas eram mais doces, as pessoas eram mais carinhosas, principalmente os pais com os filhos, as pessoas eram mais alegres. E a partir dos anos 90, a espidez, né, a estupidez, os comentários, digamos, espinhudo com as pessoas, digamos, o jogar na cara das outras pessoas, e o ataque ao ser humano, ao outro ser humano, ficou coisas mais comuns. Não quer dizer que isso nos anos 80, nos anos 70, isso não acontecia, né? Mas foi uma tendência. E as crianças naquela época, exceto eu, mas a maioria das outras crianças foram educadas na rispidez, na estupidez e na ignorância, né? Eu estou falando que eu não, porque eu mesmo poderia ser um cara ignorante, mas eu simplesmente me afastava disso aí, porque o que vale era a primeira educação que eu tive e as primeiras coisas que me ensinaram com 5, 6 anos de idade, né? Então a criança com essa idade tem os pais como a sua referência. Então, se os pais falam que isso está errado, ser estúpido, e está certo, ser educado, era isso que eu aprendi. Então eu não mudaria minha forma de educação. Pior que muitos adultos naquela época mudaram sua forma de agir, né? Muitos adultos se tornaram pessoas que xingavam as outras pessoas. Eu fiquei pensando teses, né? Criando até teses. Naquela época, no início dos anos 90, a gente teve aí um governo Collor, que foi um dos governos mais satânicos que nós tivemos, um dos governos mais malditos que nós tivemos. E tivemos aí coisas ruins, e sobretudo que aconteceu naquele governo, o confisco da poupança. Eu fiquei pensando, será que isso aí mexeu com a cabeça do povo brasileiro? Será que essa questão que aconteceu em 90 por aí, mexeu com a cabeça do brasileiro? O brasileiro ficou mais ignorante, né? Virou mais estúpido. Uma coisa que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia, a gente vê também... Teve uma época que o brasileiro começou a voltar a ser educado, tal, no início, final dos anos 2000, começo dos anos 2010, né?
Só que aí tivemos aí as crises políticas, né, a partir de 2014, tal, que começou as pessoas ficarem mais estúpidas, né? A gente repara mais a estupidez hoje em dia por conta do famigerado WhatsApp, que parece que as pessoas sobem o ar, né? Como dizem lá na região de Bauru, né? As pessoas sobem o ar, né? As pessoas parecem que se acham a pica das galáxias, né? Começa um a achar o outro, começa a ser intolerante com a opinião do outro e começa uma confusão. Estou falando isso porque às vezes eu era assim, né? Mas eu mudei um pouco o meu jeito de ser, né? Então, o que acontece? A estupidez, só que a estupidez era e a ignorância também teve influências também de programas de televisão. Por exemplo, no começo dos anos 90, naquele período, estava em ascensão o programa do Domingão do Faustão, né? O Faustão, ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Só que ele fazia muitas piadas e muitas colocações de graça, que era um humor um pouquinho meio negro e meio humor sarcástico. E as pessoas começaram a adotar esses humores sarcásticos, meio zoando, ao invés de falar assim, pô, você é muito bonito, você é gente boa. Não, a pessoa chega e fala, pô, você está muito acabado, hein? Meu Deus do céu, você está com a barba para fazer, você tem que arrumar essa barba, você tem que arrumar esse cabelo, né? Porque você não vai pegar mulher nenhuma, não sei o quê, tipo humilhando. Hoje em dia é assim, esse humor assim. Ah, pô, você tá magro demais, cara, você precisa comer aí um negócio, fiz um banquete, você precisa comer bem, você precisa engordar um pouco, né? Ah, pô, você tá branco demais, você precisa ir na praia tomar o sol, não sei o quê. Ah, você tá gordinho demais, você precisa emagrecer. Ah, você tá negro demais, você precisa embranquecer. É verdade, verdade, nos anos 90 tinha piadas com negros, né? No Domingão do Faustão, verdade, as pessoas faziam conotação com a cor da pele. Vou deixar bem claro isso porque acontecia muito naquela época. Então, e as pessoas começam a zoar com você, ao invés de dar apoio, pô, Nilson, você é um cara fodão, você tem potencial, não, a pessoa começa a desfazer de você. Isso começa a mexer na autoestima e aí você começa a querer se afastar de algumas pessoas, né? Isso é um cenário que de uns 30 anos praticamente está acontecendo. O cenário de uns 30 anos mais ou menos, que está acontecendo isso aí, né? Da questão da estupidez. E uma coisa também que eu estou vendo muito, os pais, né? Que tem um papel, na minha opinião, muito importante, o maior papel do mundo com seus filhos, os pais sendo estúpidos e ríspidos com seus filhos, tratando seus filhos como se fossem os cachorros, né? Tratando seus filhos como se fossem os animais. Isso precisa mudar, né? Eu estou falando, mas o cara vai falar, mas você não está aqui para saber como é que é. Não é que está aqui para saber que as coisas têm que ser. Eu fui criado, o seguinte, 5, 6 anos, numa doçura, no regime da doçura. E eu nunca me desandei por conta disso, tá? Vou deixar bem claro. Vocês têm que tratar os seus filhos como se fossem os doces, os maiores ouros que você tem. Vocês não podem tratar os seus filhos como se fosse um animal que você está cuidando, igual, por exemplo, se você é fazendeiro, igual o cavalo que você tem no pasto, uma vaca, os cachorros. Não, filho é ser humano e tem que ser tratado como ser humano. E cachorro, animal também, tem que ser tratado com espidez também. Tem que tratar um pouco de doce também, tá? Gato também, tá? Não pode ser estúpido com ninguém, porque a estupidez é o sinal de raiva. Você está soltando o que? A raiva que você tem dentro de você por alguma coisa. É tipo, você está soltando o desconto de uma raiva. E os pais estão fazendo muito isso com os filhos porque estão descontando a raiva que tem de uma determinada coisa. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, um conhecido, mas não quer ter problema com ele, né? Com N motivos, ao invés de atacar, não, vai atacar o filho, né? Então, os pais precisam entender uma coisa, que os filhos não são sparring, né? Você tem problemas, você tem dificuldades, tenta usar o seu filho como um espelho para a mudança das suas dificuldades, para transformar suas dificuldades em vitória, né? É isso que a gente precisa ser. Porque se você tratar seu filho com espidez, se você tratar seu filho com estupidez, lá mais tarde ele adolescente, adulto, vai virar contra você. Ele vai virar contra você, não estou brincando. Você trata o seu filho mal, o seu filho vai te tratar mal mais tarde.
Entendeu? Se o seu filho te trata, você tratar bem o seu filho, você tratar o seu filho com amor, né? Com respeito, que ele deve ter, ele vai te tratar sempre bem todo o tempo. Então e os pais não podem ficar cobrando dos filhos, né? Ah, você tem que ser educado com os pais, você tem que tratar bem os pais, sendo que os pais xingam os filhos, falam palavrão perto dos filhos, né? Seja uma estupidez. Eu estou reparando que parece que o povo, pelo menos no Brasil, ficou ignorante dos anos 90 para cá, né? Principalmente a classe mais periférica, né? Eu não falo classe pobre porque eu odeio esse termo, tá? Classe mais de baixa renda, os postulantes a bem de vida, as pessoas mais de periferia, da classe mais baixa, que tem essa estupidez. Se bem que na classe média também a estupidez estava grande. Só que isso diminui um pouquinho. Não quer dizer que na classe baixa também tenha pessoas educadas. Tem muita gente educada. Quer dizer, mudou. O nível de pessoas educadas hoje em dia são maiores do que, por exemplo, há 20 anos atrás, né? Só que eu estou falando que essa tendência, essa era, esse fenômeno das pessoas serem estúpidas com as outras começaram em 1991, 92. Né? Eu reparava, porque eu era criança, mas eu reparava. Eu era observador da sociedade naquela época. Por mais que as pessoas duvidavam da minha capacidade, né, de observar as coisas, eu observava bem o que estava acontecendo em volta. Né? Muitos falam assim, a criança não se inscreve. Criança não se inscreve, se inscreve sim. O que a criança fala é verdade. Se a criança não está se sentindo bem naquele ambiente, ela está sendo maltratada, não está se sentindo bem, e ela fala que não está se sentindo bem, porque é verdade. Tá? E eu via essas coisas, eu via a estupidez, eu tinha medo de chegar perto das pessoas, porque as pessoas iam dar coice. Se eu estou uma pessoa um pouco tímido, é por causa daquela época dos anos 90. Se eu fosse nascido nos anos 70 e vivesse nos anos 80, eu seria uma pessoa um pouco mais aberta, né? Talvez a minha vida sentimental poderia ter uma outra, sei lá, uma outra figura, poderia ter um outro cenário, né? Talvez minha vida sentimental esteja atrapalhada por essa questão de eu ter medo das pessoas serem estúpidas, por uma herança das pessoas que conviviam comigo, não familiares, conhecidos, vizinhos, nos anos 90. Graças ao quê? Alguma coisa que aconteceu naquela época. Bom, pessoal, esse foi o tema aí sobre rispidez e estupidez. Me desculpa, o meu olho está muito estranho, eu estou com um olhar bem estranho, eu estou com medo das pessoas me acharem coisas que eu não sou, né? Talvez eu tenha alguma coisa aqui no olho, algum pessoal, alguma coisa pro meu olho estar diferente e tal. Desculpa, pessoal, não me estranhe não, tá? Não estranhe Nilson Alves, Nilson Suquito. Um abraço para vocês e fui.